Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E depois de quase um mês, o Instituto Butantan retomou as entregas da vacina Coronavac e liberou hoje 800 mil doses ao Ministério da Saúde. A última entrega tinha sido no dia 14 de maio. O Instituto Butantan totaliza 48 milhões de doses da Coronavac enviadas ao Programa Nacional de Imunização. Essa é a primeira remessa a ser entregue ao governo federal após a retomada da produção, que chegou a ser paralisada em maio por conta da falta de matéria-prima. O último envio do imunizante ao Ministério da Saúde foi feito há quase um mês. No final de maio, o Butantan voltou a receber o insumo e então conseguiu retomar o invase do imunizante. Segundo o Instituto, uma nova remessa deve ser liberada já na segunda-feira. A previsão é de concluir as entregas de 100 milhões de doses da Coronavac até o final de setembro. No dia 28, o Butantan deve receber 6 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o suficiente para a produção de 10 milhões de doses. A matéria-prima enviada pela biofarmacêutica Sinovac passa pelos processos de invase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao Programa Nacional de Imunização. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou a ampliação do prazo de validade da vacina da Johnson & Johnson contra a Covid-19 para 4 meses e meio. A ampliação do prazo de validade de 3 para 4 meses e meio da vacina da Janssen deve gerar impacto direto na gestão de 3 milhões de doses que são aguardadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Antes, este lote tinha prazo de vencimento previsto para o dia 27 de junho. Segundo a empresa, a decisão da FDA foi baseada em estudos que avaliaram a estabilidade do imunizante. Os dados demonstraram que a vacina permanece estável por até 4 meses e meio, quando refrigerada entre 2 e 8 graus. A farmacêutica Janssen informou que as datas de validade dos imunizantes já produzidos vão ser atualizadas. A vacina, fabricada pelo grupo Johnson & Johnson, foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial no Brasil no dia 31 de março. O Ministério da Saúde adquiriu 38 milhões de doses, com entregas inicialmente previstas para o segundo semestre desse ano. O fato da vacina exigir apenas uma dose foi apontado como uma vantagem para atingir populações difíceis de alcançar. O governo federal estuda desobrigar o uso de máscaras para pessoas que já foram vacinadas ou que contraíram a Covid-19 e se recuperaram. A iniciativa partiu do presidente Jair Bolsonaro. Mas o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a ideia só poderá ser colocada em prática com o avanço da vacinação. Mais de um ano depois do início da pandemia, elas já viraram parte da rotina dos brasileiros. Nas ruas, no transporte, em todos os locais públicos. A proteção está na cara. Para algumas pessoas, a máscara se tornou um item indispensável no dia a dia. E não consigo sair na rua sem máscara. Mas também há pessoas que não conseguem se adaptar à proteção. Até hoje não acostumei, não. A senhora incomoda muito? Incomoda. Incomoda. Então, quando eu estou andando assim na rua, eu não coloco. Mas aí, quando eu entro em algum lugar, eu coloco. Só porque é obrigatório, né? Só porque é obrigatório. A obrigatoriedade do uso da máscara pode estar com os dias contados no país. O presidente Jair Bolsonaro pediu ao Ministério da Saúde um parecer sobre o assunto. E a proposta está em estudo. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. E essa proposta se baseia no que já vem acontecendo em outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, onde a máscara já não é mais obrigatória há cerca de um mês. Mas para que isso aconteça aqui, o ministro da Saúde impôs uma condição, que a vacinação avance entre a população. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos
atender essa demanda. Alguns especialistas se mostraram contrários à flexibilização do uso de máscaras. Acham que a proteção deve ser mantida mesmo para as pessoas que foram vacinadas. Eu acho que essa medida é completamente inapropriada, na medida em que a doença está muito grave, os hospitais estão todos lotados e a quantidade de pessoas protegidas através de imunização da população é ainda muito baixa. E como é que nós vamos saber se a pessoa que não está usando máscara, se realmente ela foi vacinada e se ela já teve doença? Então, não é o momento de pensarmos nisso. Nós temos que fazer isso bem mais tarde. Enquanto isso, a população aguarda. E debaixo das máscaras, ainda há muito receio. Dependendo do local que a gente estiver, está fechado o ambiente. E pode ser que a gente acabe pegando nesse ambiente. Então, apesar da senhora não gostar, a senhora acha que tem que ser obrigatório? Tem que ser obrigatório. No momento, sim. Enquanto as vacinas não estiver disponível para todos nós, tem que ser obrigatório. Nesse momento, eu respeito a opinião dos cientistas. Estão falando para a gente continuar com máscara ainda. Tem que usar máscara, sim. O senhor, então, é contra a desobrigação, fazer com que a máscara não seja mais obrigatória? Não, eu sou contra isso aí. Tem que usar, sim. A variante Delta, identificada primeiro na Índia, é 60% mais contagiosa do que a Alfa. É o que aponta um estudo feito no Reino Unido, onde esta cepa mais preocupante é dominante. O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, havia declarado recentemente que o percentual era de 40%. Mas, de acordo com um estudo do Serviço de Saúde Pública da Inglaterra, foram detectados mais de 42 mil casos no Reino Unido, quase 30 mil a mais que na semana anterior desta nova cepa, que já representa mais de 90% dos novos contágios. A variante Delta se associa com um risco aproximadamente 60% maior de transmissão no núcleo familiar em comparação à variante Alfa, identificada em dezembro no sudeste da Inglaterra e que provocou uma disparada de casos que resultou em quase 4 meses de confinamento. Mas o estudo considera encorajar que este novo aumento não seja acompanhado por um crescimento semelhante nas hospitalizações. O organismo acredita esse controle ao avanço da vacinação. O Reino Unido, país europeu mais afetado pela pandemia, com quase 128 mil mortes, iniciou uma campanha de imunização em larga escala. Em 6 meses, mais de 77% dos adultos já tomaram pelo menos uma dose. E para encerrar, um museu croata se tornou sucesso entre o público e vem se expandindo por diversas grandes cidades do mundo. Jogos e dezenas de experiências de ilusão de ótica divertem e educam os visitantes. Aqui, parte do seu corpo pode desaparecer, encolher ou ficar gigante. O Museu das Ilusões se tornou um grande sucesso e se expandiu em franquias por todo o mundo. Uma aposta de um croata que visa educar e divertir. O objetivo do museu é fazer as pessoas se divertirem, é o primeiro. Depois, educar é o segundo objetivo. Os visitantes têm acesso a jogos que estimulam células cerebrais e, claro, a dezenas de experiências de ilusão de ótica. As simulações das salas antigravidade encantam crianças e adultos. O produto, o próprio museu, se tornou global e agora é visto em 36 cidades pelo mundo, incluindo Nova York, Paris, Toronto, Dubai, Chicago, Cairo e Xangai. Então, muitas grandes cidades têm um museu de ilusões. O projeto foi inspirado em um programa de TV americano sobre ciências. Com tantas sedes ao redor do mundo, fica mais fácil viver as experiências incríveis do Museu das Ilusões. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Um ótimo fim de semana para você.